Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. Hoje nós vamos dar sequência à mensagem que nós começamos na semana passada a respeito da oração que Deus ouve. E nós precisamos compreender um pouco mais a respeito de como nós devemos elevar as nossas orações a Deus. E é por isso que nós vamos aprender a maneira certa de orar com aquele que nos ensinou a orar, que foi o próprio Jesus. E na oração do Pai Nosso, Jesus está nos deixando muitas instruções a respeito de como nós devemos orar. E com base nessa oração, nós estamos aprendendo exatamente a maneira certa de se fazer uma oração a Deus. Não existe oração certa ou errada, não. Mas Jesus nos apresentou um modelo que é um modelo que verdadeiramente faz sentido, porque é uma oração completa. Então, se você não assistiu a nossa mensagem da semana passada, volta lá, assiste a mensagem da semana passada, isso vai ajudar você a conseguir conhecer um pouco mais a respeito de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à oração do Pai Nosso, assim como Jesus ensinou, e vamos aprender a destrinchar cada uma dessas partes da oração. E é muito interessante nós entendermos que a oração é o que mantém a igreja em pé. A oração é o que verdadeiramente faz a transformação na vida do ser humano, na vida do cristão. Mas entenda que poderosa não é a tua oração, poderosa é o Deus que responde a tua oração. E quando nós conseguimos ter essa compreensão, nós entendemos mais uma vez que nada depende de nós, mas tudo depende simplesmente dele e da vontade dele. E é por isso que, continuando aqui o nosso estudo a respeito dessa oração em que Deus atende, nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler mais uma vez até o verso onde a gente parou, que foi o verso 10, e vamos seguir a partir do verso 11. E diz o seguinte: portanto, vocês irão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até que nós entendemos, nós estamos clamando para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. E agora no próximo verso, que é o verso 11, nós aprendemos que esse é o momento em que nós apresentamos o nosso pedido a Deus. E ele coloca lá no verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Entenda que antes de apresentarmos nossos pedidos a Deus, primeiramente nós precisamos alinhar os nossos pedidos com a vontade de Deus. E é por isso que antes de fazermos nossos pedidos a Deus, primeiramente nós pedimos que Deus revele e faça a vontade dele em nós. Porque a partir da vontade dele em nós é que nós aprenderemos a maneira certa de fazer os pedidos a Deus. Mas o que me chama a atenção é que não acaba por aí. Simplesmente apresente seus pedidos e acabou. Não, ele continua. E agora vem o critério para que o nosso pedido seja atendido. Ele desce lá no verso 12 dizendo o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Entenda o seguinte: para você ter a sua oração atendida, você precisa primeiramente estar totalmente limpo com os seus irmãos. Em um texto bíblico, vai dizer que Deus não vai aceitar a tua oferta no altar, se primeiro você não perdoar o teu irmão. A Bíblia também nos diz que se um casal estiver brigado entre ele e alguém for ofertar, Deus não recebe essa oferta porque os dois estão em atrito. Então entenda que o perdão, ele é algo tão poderoso dentro da nossa vida, e o que me chama muita atenção é o porquê que Jesus colocou o perdão dentro da oração que nós fazemos para Deus. Porque Jesus já conhecia como que o perdão é libertador. Existem pessoas que estão com a vida financeira, com a vida emocional, com a vida sentimental totalmente travada pelo simples fato de não conseguir pedir perdão. Mas quando nós esvaziamos o nosso coração e nos permitimos liberar perdão sobre alguém, aí a nossa vida começa a ser diferente. Existem doenças que são curadas quando você libera perdão. Existem coisas que você vive que começam a ser liberadas quando você libera perdão. E uma dessas provas de quão poderoso é o perdão está lá no livro de Marcos, no capítulo 12. Deixa eu só confirmar. Lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 24, Jesus diz o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Você precisa compreender que o perdão é tão poderoso que se você pede perdão a alguém e essa pessoa não te perdoa, o próprio Deus já te liberou perdão.
Mas se alguém vem te pedir perdão e você não perdoa essa pessoa, Deus trava você e libera o perdão sobre aquela pessoa. Então entenda que o perdão é algo necessário para curar a tua alma. E quando você tem a sua alma curada, você aprende a como pedir de forma correta para Deus. Você para de pedir para querer aparecer, você para de pedir para querer fazer qualquer outra coisa. E você começa verdadeiramente a pedir as coisas para Deus para cumprir o teu propósito. Entenda que o perdão é um dos pilares que eu trabalho nos meus treinamentos aqui no Instituto hoje. E o perdão, eu aprendi algo muito importante. Quando você libera perdão, você se desprende das amarras da aceitação. Ou seja, você para de querer aparecer para os outros e começa a se sentir bem com você mesmo. Você para de querer estar exposto às outras pessoas e começa a verdadeiramente se importar com o teu propósito aqui nessa terra. Então, quando você libera perdão, você automaticamente está acessando a matemática celestial, as bênçãos de Deus, porque o perdão vai curar a tua alma e vai permitir que Deus ouça a tua oração. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma tarefa para você. Faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar. E quando você começar a perdoar essas pessoas, você vai ver como que a tua alma vai sendo curada. E mesmo que essa pessoa não aceite o teu perdão, Deus já liberou o perdão sobre a tua vida. E o perdão é algo tão poderoso que Jesus colocou ela na oração do Pai Nosso. E o próprio Jesus já estava entendendo, se eu não ajudar vocês a verdadeiramente liberar perdão, vocês não vão conseguir avançar na vida de vocês. A vida espiritual de vocês vai ficar travada, a vida financeira de vocês vai ficar travada. Então comece a perceber aquilo que Deus já te ensinou a fazer. O próprio Jesus te ensinou, libere perdão e também peça perdão. E acima de tudo, peça perdão a Deus, para que Ele te limpe dos teus pecados. Existem pessoas que têm facilidade de perdoar todo mundo, mas não conseguem perdoar a si mesmo. E lá no livro do profeta Isaías, ele vai dizer, Deus lança os nossos pecados em um mar de esquecimento. Às vezes o próprio Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Então, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas, libere perdão para as pessoas, mas não se esqueça de também se perdoar, para curar a tua alma, para que você consiga avançar para um próximo nível. E não para por aí. E Jesus continua a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação. Aqui é como se nós estivéssemos falando para Deus, Deus, eu já errei nisso daqui, acabei de pedir perdão e eu não quero mais errar. Eu não quero mais cair nisso daqui. E o apóstolo Paulo vai nos dar um conselho lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, onde ele vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está nos dando literalmente a receita para aquilo que Jesus pede no final da oração do Pai Nosso, que é não nos deixe cair em tentação. Ou seja, para que eu não possa cair em tentação, eu preciso primeiramente entender quais são as minhas tentações. E o que me chama a atenção é que pouco antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos, lá em Mateus capítulo 5, no verso 29, ele dá um conselho extraordinário, onde ele coloca o seguinte, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela e joga fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Olha que interessante que Jesus está nos ensinando. Ele está nos ensinando a quebrar as portas que nos levam ao pecado. Entenda uma coisa, todas as vezes quando você for bater de frente com o pecado, você vai cair. Então o que Jesus está nos ensinando é, feche as portas do pecado. Não deixe as portas abertas que te levem a pecar. Porque quando você fecha essas portas que te levam a pecar, automaticamente você começa a entrar num processo em que o apóstolo Paulo está nos colocando. Onde ele fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, Daniel, como é que eu não vou me conformar com este mundo? Conformar é entrar na forma, ou seja, não deixe que o mundo te amolde, mas vocês têm que estar dentro dos moldes daquilo que Deus pede para você, daquilo que Deus deixou para você, que é por meio da palavra. E é por isso que nós precisamos ter tempo com a palavra, para nós sabermos a maneira como Deus quer que nós sejamos moldados.
A Bíblia nos compara a um barro que está sendo moldado nas mãos do oleiro. O oleiro é aquele que fazia os vasos. Então a Bíblia nos diz, vocês são barro e Deus é o oleiro que está formando vocês. Ele está dando forma, uma nova forma para vocês. Por isso a Bíblia nos diz, não vos conformeis com este mundo. Porque se eu entrar nos moldes do mundo, eu estou indo contra aquilo que Jesus está me dizendo. E o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu a respeito disso, e eu vou trazer uma outra pregação sobre isso, onde ele fala que nós devemos ser liderados pelo Espírito Santo. E quando nós somos liderados pelo Espírito Santo, automaticamente não podemos ser liderados por aquilo que o mundo nos apresenta. E o apóstolo Paulo continua, ele diz, transformai-vos, por onde? Pela renovação da vossa mente. Entenda, o teu pecado não começa no ato, o teu pecado começa na mente. Eu atendo muitas pessoas, casais, atendo pessoas no individual e mentorias, e uma das coisas que eu percebi é, a traição nunca começa no ato em si. A traição entre um casal começa primeiramente no pensamento. Por isso Paulo está falando, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Daniel, como é que eu vou transformar a minha mente? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe nela. Fechando as portas para o pecado. E quando você compreender que Deus está trabalhando na tua mente, te colocando novas impressões, você vai compreender como está sendo o agir de Deus na tua vida. Você vai perceber que algumas coisas que para você antes era normal, agora começa a já não ser mais tão normal. Você vai começar a perceber que algumas coisas que você gostava, agora você já passa a não gostar mais. E você fala, não tem explicação do porquê eu não gosto mais disso. E aí é onde o Espírito Santo está fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Ele está transformando a tua mente para que você seja renovado. E para que eu tenho que ser renovado? Para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe algo muito interessante isso aqui. Daniel, a vontade de Deus é boa para quem? É boa para mim. Porque a Bíblia nos diz que Deus fez planos de bem para mim, não planos de mal. E que os planos dele são muito maiores do que o meu. Então eu sei que que a vontade de Deus é boa para mim. Daniel, a vontade de Deus é perfeita para quem? É perfeita para mim. Porque Deus é conhecedor de tudo, então Ele já fez um plano perfeito para a minha vida. Mas ela é agradável a quem? Ela é agradável a Deus. Muitas das vezes a vontade de Deus não vai ser agradável para nós, ela é desconfortável. Ela faz com que a gente vá contra os prazeres imediatos. Ela faz com que a gente vá contra os prazeres que esse mundo apresenta. Então a vontade de Deus ela é boa para mim, ela é perfeita para mim, mas ela é agradável a Ele. Então nós precisamos, quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil passarmos pelos processos que nós precisamos passar. A vontade de Deus que Jesus fosse para a cruz era boa, era perfeita, mas era agradável a Deus, não foi agradável a Jesus. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a caminhar em um novo nível espiritual. O nível espiritual nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, independente de qual seja o processo. E então Jesus continua na oração do Pai Nosso, e ele nos coloca agora algo extraordinário, onde ele fala no final, mas livra-nos do mal. Ou seja, quando ele está falando, não nos deixe cair em tentação, ele está falando, Senhor, eu não quero voltar a errar na mesma coisa que eu errei. E agora ele está falando assim, Senhor, livra-nos do mal. Ou seja, Senhor, me dá força para que eu não ceda ao pecado. Me dá libertação para que eu não seja atormentado por espíritos, para que eu comece a ficar totalmente pensando no pecado o tempo todo. E a prova de que Deus atende esse tipo de oração está lá no livro de Juízes. O livro de Juízes você vai reparar que a partir do verso do capítulo 3, todo tempo o povo de Israel erra e Deus levanta um juiz para poder salvar o povo. Lá no Juízes capítulo 3, verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam cultos aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram por 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Ou seja, o povo errou, voltou ao pecado, e quando eles clamaram a Deus, Deus levanta um libertador para poder ajudar o povo. E você vai ver essa repetição desse fato acontecer em todos os capítulos do livro de Juízes. O povo erra, clama a Deus e Deus traz um libertador. E é por isso que Jesus faz essa oração. Senhor, livra-nos do mal. E você precisa entender uma coisa. A tempestade estava imensa. O barco estava agitado. O vento assoviava. O trovão era altíssimo. E nada disso acordou Jesus. Mas quando os discípulos clamaram, Mestre, Jesus acorda e acalma a tempestade.
E você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer estar próximo de você. E se tem algo que faz Deus se mover, é o clamor do seu povo. Por isso que eu estou aqui dedicando essa sequência de mensagens para você aprender a orar. Porque o seu clamor movimenta Deus. Ele está o tempo todo em atividade, mas quando você clama a Ele, Ele então começa a movimentar as coisas para poder te ajudar. Entenda, não existe nenhuma pessoa que um dia orou e não foi respondida por Deus. Mesmo que às vezes ela não foi respondida como ela queria, mas ela foi respondida por Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a orar, para que nós possamos experimentar desse Deus tão grandioso e tão poderoso e que está disposto a nos atender, que está disposto a nos ajudar. Mas entenda que Deus não vai fazer simplesmente a tua vontade, Ele vai fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é que é boa, a vontade dEle é que é perfeita e a vontade dEle é que é agradável a Ele. Então entenda, Deus não é um gênio da lâmpada que vai atender os seus desejos. Ele é um pai que vai cuidar de cada um dos teus filhos. Se um filho de 5 anos pede um carro para o pai, é óbvio que o pai tem vontade de dar, mas ele entende que não é o tempo do filho receber aquilo que ele está pedindo. E quando você compreender isso, você vai ver que nos piores momentos da tua vida, Deus estava lá contigo. Porque foi no momento de maior tempestade que os discípulos viveram, que quando eles clamaram uma única vez, Mestre, Jesus acordou e fez com que o mar se acalmasse. Então entenda, não importa o barulho que esteja acontecendo na tua vida hoje, o teu clamor é mais alto do que qualquer um desses barulhos. E Jesus finaliza a oração do Pai Nosso dizendo o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está nos ensinando aqui algo valioso. Eu termino a minha oração agradecendo e louvando a Deus, independente do resultado dessa oração, porque Ele é o único que é digno de honra, glória e louvor. Sabe, quando você entender aquilo que Jesus verdadeiramente estava ensinando com essa oração, você vai entender o que realmente é Deus na tua vida. Você vai conhecer a Deus de uma forma extraordinária, não mais como um ser sentado em um trono celeste lá em cima, mas como um Pai. Como aquele ser supremo que criou o universo, mas que quer estar perto de você, que quer conhecer sobre a tua vida, que quer conhecer você profundamente. Ele quer saber quais são os teus sonhos, Ele quer saber quais são os seus planos. E mais do que isso, Ele fez planos muito maiores para a tua vida. E quando nós começamos a cumprir aquilo que Jesus nos ensina nessa oração, a nossa alma é curada, a nossa vida é transformada, nós começamos a viver uma nova fase pela honra, glória e misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida, para que você possa viver essa oração que Jesus nos ensinou. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela bênção que é podermos ter contato com a Tua Palavra. Eu honro, Senhor, a Ti, te dou honra, glória e louvor, Pai, pelos séculos dos séculos, porque somente Tu és o Deus Criador. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo na Sua infinidade de poder, ainda assim o Senhor quer estar perto de nós, o Senhor quer cuidar de cada um de nós e o Senhor nos chama de filhos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e até na maneira de como nós devemos falar contigo, o Senhor nos instruiu. Por isso, Espírito Santo de Deus, toque em cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora e vem transformar, Senhor, a mente e o coração, que elas tenham a mente delas renovada, Senhor, pela Tua presença, que elas tenham, Senhor, verdadeiramente uma nova forma dada diretamente por Ti. Espírito Santo de Deus, guia a cada uma dessas pessoas, concede a elas coragem, força, saúde, paz e prosperidade e sabedoria para verdadeiramente viver os Teus planos aqui nessa terra. Assim nós oramos e já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensine todos os dias a fazer a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos, e até semana que vem com mais uma mensagem aqui do nosso canal. Deus te abençoe.